Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então definir uma propriedade aí dos números primos, certo? Essa propriedade é uma propriedade assim fundamental de conhecimento básico. O que é então um número primo? Um número primo, nós temos no caso, como a gente vimos, o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, números pares, ímpares e demais conjuntos que a gente vimos aí ao longo do tempo. Porém, todos eles possuem propriedades e características particulares. E os números primos não poderia ser diferente. Números primos é todos os números que não podem ser divididos por outros números. No caso, o único número que o número primo ele é dividido é por 1 e por ele mesmo, certo? Como assim? Esse numeral, esse tipo de número, essa formação, ele possui propriedades dos números naturais. É uma propriedade específica, porque isso irá nos ajudar bastante em cálculos de MMC, MDC, que iremos ver um pouco mais nas próximas aulas, beleza? Mas de uma forma geral, os números primos eles são considerados pela seguinte forma: são números que podem ser divisíveis apenas por dois fatores. Os fatores são o número 1 e por ele mesmo. Se o número é dividido por 1 e por ele mesmo, então ele é considerado um número primo. Uma visão aí que para descrevermos um número como produto de números primos, utilizamos o processo de decomposição dos números primos, chamado então de fatoração, ou fatoração de primos, ou coisas do tipo. Então, o que é que eu quis dizer com isso? Vamos exemplificar aqui alguns números que eu escolhi aqui aleatoriamente, número 2, 3, 6, 7 e assim sucessivamente. Vamos definir qual número aí são números primos. Vamos ver aí quais números é divisível por um número específico. Vamos exemplificar aqui no caso 2. O 2, no caso, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, 1 e 2. Vamos ver agora o caso do número 3. O número 3, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Agora no caso do 6, o 6 nós temos aí, ó, o 6 ele pode ser divisível por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Então nós temos 1, 2, 3, 4 números. Então, no caso, esse número aqui não é um número primo, beleza? Vamos agora exemplificar aqui para o 7. O 7 ele pode ser divisível por 1, pode ser por 2? Não. Pode ser por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Então, só pode ser por 7. Então, esse número aqui é um número primo, beleza? Esse daqui é um primo. Aqui nós temos outros números, 10, 11, 35 e assim sucessivamente. Coloquem aí embaixo, certo? Quais são os números que são primos e quais os números não são números primos, beleza? Vamos então definir algumas propriedades aí dos números primos. Vamos supor agora, as propriedades básicas dos números primos é a seguinte. Primeiro, a palavra primo refere-se ao quê? Primeiro, certo? O primeiro número que pode ser divisível para a obtenção disso. O que é que acontece? Após o 1, qual é o primeiro número que é divisível por ele? Só o 1 e ele mesmo, certo? Por isso que se remete a primeiro, beleza? Vamos ter um ponto aqui, uma observação que é muito importante a gente observarmos, é que o número 1, o primeiro número, não é considerado um número primo. Mas por quê, Manuel? Porque ele só é divisível por um único elemento, que é ele mesmo, beleza? Então, ele, por esse motivo, não é considerado um número primo, pois para ser um número primo, é necessário ser divisível por dois números, por 1 e
por ele mesmo, beleza? O número 2 é o único número par que é primo. Os demais números pares, todos eles são números que não são primos. Por quê? Porque sempre será divisível no mínimo por 2, beleza? Todos os demais números primos dessa sequência são números ímpares, certo? Os demais números, o 1 não é número primo, o 2 é número primo, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar, 11 é ímpar, 13 é ímpar e assim sucessivamente. Todos eles, no caso, são números primos, beleza? E ímpares. Uma outra exceção aqui, todos os números primos, com exceção do número 2 e 5, sempre terminarão com 1, 3, 7 ou 9, certo? Somente tem esses dois números, o número 2 e 5, que terminam... e os demais números sempre irão terminar com 1, 3, 7 ou 9. Agora, como então relembrar quais os números são primos? Os números são primos, é fundamental nós não esquecer que os 5 primeiros números, 2, 3, 5, 7 e 11, eles são números primos. É fundamental nós termos isso em mente. Nós sabendo disso, facilita bastante. E lembra, né, que o número 2 e 5 são os únicos números com final 2 e 5 que são primos. Os demais números sempre terminarão em 1, 3, 7 ou 9, beleza? Essas são algumas das propriedades que facilitam para nós descobrir quando o número é primo ou não. Para nós descobrirmos, é necessário dividi-lo pelos próprios números primos. Caso apareça mais de um, além do número 1 a ser verificado, o número não é primo. Já é considerado como um número composto. Como assim? Vamos supor aqui que nós tenhamos um número 33. O número 33, ao nós fatorarmos ele, quais são os números primordiais? Os números básicos são esse aqui, não é isso? Então, se nós dividirmos por 2, não dá para dividir, pois vai dar um número fracionado e ele precisa ser inteiro. Então, primeiro número para ser dividido é por 3. Ao dividirmos por 3, dá o número 11. O outro número primo que mais próximo para dividir por 11 é o próprio 11 mesmo. Então, no caso, a gente temos aqui como resultado um número primo. Porém, vamos agora exemplificar, nós tendo um outro caso. Vamos supor agora que nós tenhamos o número 28. Número 28, ele dá para ser divisível por 2. Número divisível por 2 vai dar, no caso, 14. 14 ainda dá para ser dividido por 2. E o número 14 dividido por 2 resulta em 7. O único número primo para o procedimento de divisão com 7 é o próprio 7. Então aqui não tem mais valor e, se nós observarmos, temos dois números primos, certo? Então, nesse caso aqui, ele passa a ser um número composto, certo? 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, vezes 7, é igual a um número composto, certo? Então, esse número aqui não é um número primo, beleza? Agora, uma breve curiosidade aqui sobre os números primos. Vamos supor que nós tenhamos uma tabela do número 1 ao 100. Como então a gente vamos descobrir quais números ali são primos e quais números ali são compostos? Como é que a gente faz para descobrir isso? O método que é utilizado para essa descoberta é um método de crivo. Esse método foi criado aí, certo? Para facilitar
num caso aí que a gente queira descobrir quantos números primos nós temos de 1 até 100, de 1 até 1000, uma grande quantidade de números. Então isso facilita bastante para a gente conseguir determinar isso, beleza? Eu irei na próxima aula falar sobre esse método, que é um método mais para conhecimento mesmo, dificilmente ele cai em prova. Estará na próxima aula aí, estará no link abaixo aí da descrição desse vídeo, certo? Só mesmo caso vocês queiram ou tenham interesse e curiosidade de ver esse método, certo? Vai ser um método aí que eu vou passar o passo a passo de como definir e ficar somente com os números restantes primos, beleza? Então por hoje, por essa aula, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.